Eu tinha um professor no seminário, o Dr. Werner Kachel, que dizia o seguinte: faça sempre a leitura do seu texto, mesmo que seja uma leitura longa, por algumas razões. A primeira é porque não fosse a oportunidade de ouvir a leitura da palavra de Deus no ajuntamento, no templo, algumas pessoas não teriam nenhum contato com a palavra de Deus. Às vezes o único contato que alguém tem com a Bíblia é no domingo, quando alguém lê. Mas a segunda razão era uma razão provocativa. Ele dizia assim: se o seu sermão não prestar, pelo menos o povo será abençoado pela leitura da Bíblia. Então eu vou ler Gênesis capítulo 1. Eu vou tentar ler da melhor maneira que eu puder, porque pelo menos se o sermão não prestar, você... Diz assim a palavra de Deus: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi.
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra que chegou às nossas mãos, impressa e preservada ao longo da história. E nesta manhã te pedimos que a tua palavra chegue também ao nosso coração, que ao lermos a tua palavra possamos ouvir a tua voz, e que esta tua palavra, que tem poder de criar, produza frutos em nós, para a glória do teu santo nome. Que o teu Espírito fale conosco e faça coisas em nós nesta manhã, a partir desta manhã, concluindo aquilo que o Senhor já tem feito. Dá-nos uma experiência frutífera na tua presença. É o que nós te pedimos, como teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que a melhor coisa que você pode fazer para que os seus sonhos se tornem realidade é acordar. A melhor coisa que você pode fazer para que os seus sonhos se tornem realidade é acordar. Pois eu quero nesta manhã lhes fazer uma proposição contrária e dizer que a melhor coisa que você pode fazer para que os seus sonhos se tornem realidade é ir dormir. A melhor coisa que você pode fazer para que os seus sonhos se tornem realidade é ir dormir. Parto do princípio que todos nós temos sonhos não realizados. Nós somos movidos por sonhos, desejos, anseios. Estamos esperando coisas novas, sempre. Quando acordamos, esperamos alguma notícia boa, alguma novidade. Muitos de nós de maneira consciente, muitos de nós com uma expectativa consciente,
Porque estes sonhos, estes anseios, ou até mesmo estas necessidades não supridas, não satisfeitas, têm ocupado as nossas orações. E muitos de nós, ao romper do dia, quando tomamos consciência de que estamos vivos, acordamos para mais um dia, chegamos a declarar: Senhor, será hoje? Será que a resposta que eu estou esperando, o Senhor me entregará hoje? Será que o sonho que eu estou esperando se consumar, será consumado hoje? Será que hoje eu darei mais alguns passos em direção a estes meus sonhos? Será que hoje eu vou progredir? Quais serão as notícias que me empurrarão a continuar vivendo? Quais serão os fatos? Quais serão os fenômenos? Quais serão os sentimentos? Quais serão as percepções que trarão para mim a convicção renovada de que vale a pena eu continuar vivendo, de que ainda existe algo para que eu experimente? Para muitos de nós esta é uma experiência consciente, para outros de nós é uma experiência inconsciente, talvez melhor traduzida com angústia. Pessoas que acordam com uma sensação de incompletude e que no fundo esperam alguma coisa que lhes dê significado à vida. Convivem com a sensação adormecida, quase que num estado de torpor e anestesiamento, mas numa convicção que vai se solidificando e que vai se adensando a cada dia, de que a vida não pode ser só isso que eu estou vivendo, de modo que em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai mudar os meus dias para todo sempre. O fato é que no dia quando esperarmos, ou quando deixarmos de esperar, alguma coisa nova, alguma coisa além, alguma coisa a mais de tudo quanto já vivemos e experimentamos e possuímos, nesse dia em que deixarmos de esperar, morremos. Podemos continuar andando por aí, mas já mortos. Demos fim às possibilidades da vida. Acabou. Quando alguém diz assim, eu não espero mais nada, morreu. Morreu. Porque se não espera mais nada, decidiu por si mesmo encerrar a sua vida. Morreu. Então parto do princípio que vivemos de sonhos. Vivemos de perguntas não respondidas, necessidades não satisfeitas, desejos não realizados. Eu creio que a razão pela qual nos levantamos da cama todo dia é esta voz interior que sussurra para nós: hoje tudo pode mudar. Hoje pode acontecer alguma coisa boa com você. E a maioria de nós acredita firmemente que a melhor coisa que pode fazer para que estas coisas boas aconteçam, para que essas notícias boas nos cheguem, para que estes sonhos estejam ganhando forma, para que as necessidades sejam supridas, para que os desejos venham se materializando, a melhor coisa que podem fazer é acordar, espreguiçar, arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Somos convictos de que precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Mas aí vem a palavra de Deus dizendo para nós que Deus descansou de toda a obra que realizara na criação. E este dia de descanso de Deus foi um dia tão cheio de significado e relevância que Deus o santificou.
O sétimo dia, o sábado, Deus bateu sobre ele um carimbo especial e disse: o sábado é o dia do meu descanso. E disse para nós, seus filhos, que nós também deveríamos guardar o sábado. Na tábua dos 10 mandamentos, o 4º mandamento é o mandamento da guarda do sábado. 6 dias trabalharás, mas um dia santificarás ao Senhor teu Deus. Descansarás pelo menos um dia. O sábado será santo ao Senhor, separado para o Senhor, dedicado para o Senhor. O sábado é, portanto, visto por muitos de nós como um dia de folga, como um day off, como um dia a serviço dos outros 6. E esta é uma forma de destruirmos o sábado, porque vamos para o sábado como quem vai por obrigação. Vamos para o sábado como quem vai para manusear e manipular uma ferramenta. Vamos para o sábado de maneira utilitária. Dizemos assim: você não pode trabalhar tanto, seu corpo não vai aguentar. Você precisa descansar um pouco, para que possa trabalhar mais. O que é que estamos dizendo? O importante mesmo é o que você faz durante 6 dias. Mas você não vai continuar fazendo as coisas durante 6 dias por muito tempo, se você não intercalar os 6 dias com descanso. Então o descanso não é um fim em si mesmo. O descanso não é um tempo santificado. O descanso não é um tempo de consumação. É um tempo de renovar as baterias, renovar as forças, para voltarmos ao que interessa, o trabalho. Esta é uma forma deturpada de vivermos o sábado. E é isto que está sendo dito quando alguém fala assim: a melhor coisa que você tem a fazer para que os seus sonhos se tornem realidade é acordar. Acorde! Vá trabalhar durante 6 dias, para transformar os seus sonhos em realidade. E Deus vem e diz: não, acho que você está na contramão. Vá dormir, descanse. O sábado é um tempo quando nós apagamos. É um tempo quando nós deixamos de interferir na realidade. É um tempo que entregamos completamente às mãos de Deus. E portanto o sábado tem muito a ver com a noite de sono. Porque o sábado é um tempo que não estamos utilizando. Um tempo que não estamos utilizando é quase um tempo desperdiçado. Falo isso a todos vocês do alto da cadeira da minha experiência. Eu detesto dormir. Até que eu esteja dormindo. Mas eu detesto ir dormir. Eu me lembro o dia quando eu fui me deitar, que eu puxei o lençol, eu senti que eu ia me deitar numa cova. Você fala: aí, pastor, procura um psiquiatra urgentemente.
Eu puxei assim um lençol, aí eu senti como se eu estivesse me deitando numa cova. Por isso é que eu protelo o momento de ir dormir o máximo que eu posso. E o meu filho virou-se para mim essa semana e disse assim: pai, eu acho dormir a maior perda de tempo. E eu quase dei um beijo nele e falei: isso aí, meu filho. Porque é exatamente assim que eu sinto o que é dormir. Porque ir dormir é abrir mão do protagonismo da vida. Ir dormir, cruzar os braços, fechar a gaveta, parar de trabalhar, isto é, guardar o sábado, é assumir uma postura como quem diz: a partir de agora, nada mais depende de mim. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer sem a minha interferência. Isso é que é ir dormir. Isso é o que é guardar o sábado. Guardar o sábado é abrir mão de utilizar o tempo. Dormir. Apagar. Sair de cena. Sair de circulação. E não conseguiremos guardar o sábado, não conseguiremos dormir, se nós não entendermos o que é que acontece enquanto dormimos. E se não tivermos profundas convicções a respeito do que é que acontece enquanto nós estamos dormindo. E é sobre isso que eu queria falar hoje de manhã. O que acontece enquanto nós estamos dormindo? O que é que acontece quando nós descansamos? O que é que acontece quando nós guardamos o sábado? Abrimos mão de utilizar o tempo de interferir. O que acontece? Eu alistei pelo menos 4 coisas. Primeira coisa que acontece é que Deus continua trabalhando. Deus trabalha enquanto dormimos. E a coisa mais extraordinária deste relato do Gênesis capítulo 1 é que evidentemente fala de ciclos criativos. E se você me perguntar se este tarde e manhã do primeiro dia é um período de 24 horas, eu digo a você o seguinte: pode ser que sim, mas se lá no céu eu descobrir que é mesmo, eu vou levar um susto danado. Eu creio que este tarde e manhã do primeiro dia quer dizer a respeito de um ciclo da criação, um dia do trabalho de Deus, não necessariamente de 24 horas, mas um período de tempo, um kairos não mensurado pelo cronos, pelo relógio. É um tempo, é um dia que pode ter durado bilhões de anos, milhões de anos, centenas de milhões de anos. É um tempo em que Deus ficou trabalhando, em que as coisas foram acontecendo em obediência à ordem criativa de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz, e houve luz, e a luz foi se formando, e foi se tornando, e foi aparecendo, e foi havendo, foi existindo, durante um dia, até que ao final do dia houve luz. Quanto tempo demorou para que houvesse luz? Diz o autor sagrado que demorou a tarde e a manhã do primeiro dia. Então esse texto de Gênesis capítulo 1 que lemos fala de ciclos criativos.
dias de trabalho de Deus. Mas o que é extraordinário é que os dias de trabalho de Deus não coincidem com os nossos dias de trabalho. É uma questão só de linguagem, que alguém poderia dizer, pastor, é semântica, é linguagem poética, mas pode não ser. E eu opto por acreditar que não é apenas linguagem poética e nem linguagem semântica. É uma questão de significado diferente. Não é uma outra forma de dizer a mesma coisa, é dizer outra coisa. Porque o nosso dia de trabalho é um dia com manhã e tarde. O dia de trabalho de Deus é um dia com tarde e manhã. Presta atenção. O nosso período de trabalho é manhã e tarde. O período de trabalho de Deus é tarde e manhã. E eu estou lendo Eugene Peterson, um livro que foi traduzido para o português como Um Pastor Segundo o Coração de Deus. E ele sugere que tarde e manhã tem um significado muito especial. Que quando nós acordamos nesta manhã, Deus já estava na metade do trabalho dele, ou na metade do dia do trabalho dele. Amanhã, o período da manhã é quando começamos o nosso dia. Mas Deus já trabalhou à tarde. Quando nós acordamos, Deus já está no meio do trabalho dele. Quando nós vamos dormir tarde, à tarde, ao final do dia, Deus só trabalhou meio período. Porque Ele trabalhou à tarde e agora falta trabalhar amanhã para se completar o dia de trabalho de Deus. Então são ciclos que têm interseção, mas não são ciclos coincidentes. Na nossa manhã, nós estamos vivendo a tarde de Deus. E na nossa tarde, estamos vivendo a manhã de Deus. E quando vamos dormir, Deus está trabalhando. Porque quando vamos dormir e encerramos o nosso dia de trabalho, Deus está apenas na metade do dia de trabalho dele. São ciclos de trabalho diferentes. É como se Deus dissesse: pode dormir, meu filho, eu cuido do resto. É como se eu e o Marcos Flávio tivéssemos uma tarefa para fazer, uma tarefa em que ele me convida para ajudá-lo. Só que ele diz assim: olha, você pode chegar lá pelas 10 e eu vou chegar às 8 horas. Porque quando você chegar, algumas coisas precisam estar prontas para que você possa me ajudar. Algumas coisas que eu tenho que preparar, algumas coisas que eu tenho que fazer. Aí eu chego às 10. E quando eu chego às 10, ele já estava trabalhando. E quando chega lá por umas 7 horas da noite, a tarefa está inacabada. Só que eu estou sentado ao lado dele, e ele mexendo naquelas teclas do computador, e apaga o negócio, põe outro, e tem que programar, e desliga, reinicia. Eu não estou entendendo nada, eu estou ali para dar uma força. E aí, falta muito? Eu falo para ele. Ele fala: um pouco, peraí, já estou acabando. Eu não estou entendendo mais nada. Aí ele olha para mim e diz assim: faz o seguinte, daqui para frente, é rápido, eu sei o que fazer, já está encaminhado, você pode ir para casa, vai descansar, que eu termino. Aí eu falo: não, mas eu vou ficar aqui te dando uma força, dá um apoio, pelo menos um apoio moral, eu vou ficar aqui. Ele fala: mas não vai adiantar, você não pode mais me ajudar, porque o que eu tenho para acabar aqui essa tarefa, você não sabe fazer. Então vai para casa e vai descansar, que eu termino. E eu, que sou um cara que costuma obedecer os amigos, eu vou para casa descansar. E deixo ele trabalhando. O que Deus faz com a gente é mais ou menos isso. Quando terminamos o nosso dia de trabalho, Deus está na metade do dia de trabalho dele. E Ele diz para nós: vai dormir e deixa que eu faça o resto. Vai dormir e deixa que eu completo. Vai dormir que eu cuido.
Quando nós vamos dormir, Deus está sussurrando para nós que nós não somos imprescindíveis para que as coisas aconteçam. Ir dormir significa admitir para si mesmo que eu não sou imprescindível para que o mundo continue funcionando. Eu não sou imprescindível para que as coisas continuem acontecendo. Eu não sou imprescindível nem mesmo para continuar vivo. Porque eu, quando vou dormir, entrego o controle do meu organismo ao sistema chamado autônomo, em que ele funciona e eu não estou consciente. O meu coração continua batendo, mas eu não estou consciente. Eu continuo respirando, mas eu não estou consciente. O sangue continua correndo nas minhas veias, mas eu não estou consciente disso. Está tudo funcionando, e eu não estou conscientemente interferindo no que está acontecendo. E Deus está sussurrando para mim: vá dormir, deixe que eu cuido. Eu organizei as coisas de tal maneira que elas continuam acontecendo mesmo quando você não está interferindo. Eu organizei o mundo de tal maneira que ele continua funcionando mesmo quando você está fora de cena. Vá dormir, deixe que eu trabalho. É como a história daquele galo que ele dormia sempre ansioso para não perder a hora, porque ele achava que se ele não cantasse, o sol não ia nascer. Aí um dia ele perdeu a hora, e quando acordou, o sol já estava brilhando intensamente. Dali para frente foi dormir bem mais tranquilo. Há muita gente que vai dormir achando que se não cantar, o sol não nasce. E quase não dorme. Porque vai dormir com a sensação de que para que o mundo funcione, eu tenho que estar acordado e fazendo com que ele funcione. Para que as coisas aconteçam, eu tenho que estar acordado para fazer com que elas aconteçam. E Deus está dizendo: vá dormir. Chegou a tarde do seu dia, vá dormir. E fique tranquilo, porque eu só trabalhei meio período até agora. Foi amanhã do meu dia. Eu ainda tenho mais um período para trabalhar enquanto você dorme. Então a primeira coisa que acontece enquanto nós dormimos é que Deus trabalha. Por isso é que o Salmo 121, versículo 4 diz o seguinte: o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Não dormirá o guarda de Israel. E diz o Salmo 21 que ele sequer vai cochilar. Sequer vai dar aquela pescada que a gente dá de vez em quando, principalmente no culto da manhã, quando foi dormir tarde no sábado à noite. Deus diz: eu não durmo e nem sequer cochilo. Pode dormir. O mundo vai continuar funcionando, porque eu vou continuar trabalhando enquanto você dorme. É mais ou menos como se há 14 anos atrás eu tivesse chegado para Silvia e dissesse: você quer se casar comigo? E ela me olhasse e eu começasse a falar e falar mais e mexer no cabelo dela e elogiá-la e falar mais, e ela me olhando, porque eu estou com a sensação de que ela não vai querer casar comigo. Aí eu continuo falando e falando e modulando a voz e falando, e madrugada adentro eu vou falando, porque eu acredito que se eu falar a noite inteira, quando chegar lá no amanhecer do dia, eu conseguirei tê-la convencido a se casar comigo. Deus está dizendo: meu filho, diga a ela: você quer se casar comigo? E vá dormir. Deixe que eu faça o resto. Eu trabalho à noite. Vá dormir.
Algumas coisas vão acontecer enquanto você dorme, porque eu estou trabalhando. Segundo, sabe o que eu creio que acontece enquanto nós dormimos? Deus prepara o mundo onde vamos trabalhar. Deus faz um trabalho preliminar e nos convida a trabalhar depois de ter feito o trabalho preliminar. É o meu amigo que chega às 8 horas e trabalha sem a minha companhia até às 10:30. Aí eu chego 10:30 e já posso começar a trabalhar. Porque o meu amigo chegou às 8 horas e começou a trabalhar preparando o ambiente, as condições de trabalho para que eu possa contribuir. Porque se eu chegasse às 8 horas da manhã com ele, eu ia chegar e ficar parado, esperando que ele fizesse aquilo que é competência dele, que ele fizesse aquilo que faz parte do conhecimento que ele tem e que eu não tenho, da experiência que ele tem e que eu não tenho. Eu ia ficar parado, enquanto ele estaria trabalhando. Mas quando eu chego às 10:30, eu encontro um processo em andamento. Eu encontro algumas coisas que já estão acontecendo, e agora sim, quando estão acontecendo, eu posso me envolver, eu posso sim contribuir, eu posso colaborar, eu posso cooperar, porque agora as condições estão preparadas para que eu interfira. Mas eu nunca posso perder de vista que quando eu começo a interferir, já há um processo andando, já há alguma coisa acontecendo. Deus já deflagrou alguma coisa, e por isso eu não posso me levantar, arregaçar as mangas e sair trabalhando como se nada tivesse acontecido antes, porque enquanto eu estive dormindo, Deus esteve trabalhando. E a coisa mais sensata que eu posso fazer é me levantar, olhar para Deus e falar assim: Deus, enquanto eu dormi essa noite, o que foi que o Senhor fez? Enquanto eu dormi essa noite, o que é que o Senhor deflagrou? O que é que o Senhor completou? O que é que o Senhor trabalhou? O que é que já está pronto e o que é que ainda não está pronto? Sabe o que? Eu converso com a Silvia, minha esposa, à noite, e digo para ela alguma coisa, uma sugestão, para que ela execute no dia seguinte. E ela diz assim para mim: olha, eu não acho que isso é a melhor coisa que eu deva fazer amanhã. E nós estamos cansados, bocejando já. E a nossa conversa fica patinando, não sai do lugar. Nós viramos um para o outro e de maneira sensata falamos: olha, vamos continuar a conversar amanhã, porque agora a gente já está cansado e não estamos nem pensando direito, amanhã a gente retoma esse assunto. Aí eu vou dormir. No dia seguinte, eu vou retomar o assunto com ela, e a minha tendência qual é? É começar a conversa de onde paramos. Olha, eu pensei um pouco essa noite, e a última coisa que você me falou é que você não achava que a minha sugestão era a melhor coisa que você deveria fazer. O que é isso? É uma ignorância, porque Deus trabalhou de noite. E a coisa mais sensata que eu tenho a fazer é falar para ela assim: e aí, como é que está o seu coração em função daquilo que a gente conversou ontem à noite? Aí ela vai dizer assim: eu estive orando, quando eu fui me deitar eu coloquei o meu coração diante de Deus e eu acho que realmente é melhor fazer aquilo que você sugeriu. Pronto. Deus trabalhou à noite. Deus conduziu processos, falou coisas, mexeu em alguns sentimentos, clareou a mente. Mas nós não acreditamos que Deus está trabalhando enquanto dormimos. E trabalhamos de maneira truncada, desperdiçando energia,
fazendo o que Deus não mandou fazer, repetindo coisas que Deus já fez muito melhor do que nós poderíamos fazer. Por isso é que, quando nós vamos dormir, nós nos distanciamos do mundo. E quando voltamos a Ele, devemos perguntar a Deus o que foi que Ele já fez. O que é que Ele está fazendo? Por isso é que João 5,19 registra palavras de Jesus dizendo: o Filho não pode fazer de si mesmo nada. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então eu converso com a minha esposa e vou dormir, ciente de que Deus está trabalhando e preparando o mundo para que no dia seguinte eu volte a trabalhar. E antes de começar a perguntar, a trabalhar, eu devo olhar para Deus e falar: Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Quais são os teus processos na vida dessa pessoa? Quais são os teus processos na minha história? O que é que o Senhor fez enquanto eu dormi e eu nem percebi? Eu não quero interferir no teu trabalho. Eu quero cooperar com o teu trabalho. Isso para mim é um grande privilégio. O Senhor é causa primeira. Nós só respondemos. Terceiro, enquanto dormimos, Deus nos prepara para trabalhar. George MacDonald, pode prestar bem atenção que é legal. Citação geralmente é legal, viu? Presta atenção nisso. George MacDonald diz que o sono é a artimanha que Deus usa para nos dar o socorro que não consegue nos dar enquanto estamos acordados. O sono é a artimanha que Deus usa para nos dar o socorro que não consegue nos dar enquanto estamos acordados. Sabe aquela história do homem que chega do trabalho ao final do dia e encontra a sua esposa e ela diz assim: temos vizinhos novos, mudaram-se há 2 dias atrás, eu convidei a nossa vizinha para tomar um chá aqui comigo hoje à tarde. É mesmo? E como foi? Eu acho que ela estava com muito sono, ela bocejou o tempo inteiro. E o marido falou: não teria sido o caso dela ameaçar falar, mas você continuar falando e não deixar ela falar nunca? E eu creio que com Deus acontece isso muitas vezes. Nós nos ajoelhamos diante de Deus, abrimos a boca e disparamos. E Deus, Ele ameaça falar, mas nós não estamos ouvindo. Ameaça fazer, mas nós estamos fazendo. É como se eu estivesse desenhando alguma coisa na minha prancheta e eu não gostei daquele nariz, eu não gostei do traço da mão, eu não gostei, não está encaixando, não está dando certo. Eu apago, faço de novo, apago, faço de novo, apago, faço de novo. E Deus vem para mim e fica do lado falando assim: deixa eu pegar um pouquinho esse lápis. E aí eu nem escuto, e eu apago e faço de novo, e lápis, e lápis, e lápis, e lápis, e lápis, e rasurando, e lápis, e cada vez o negócio vai ficando pior, aquela porcariada, a folha já vai esgarçando, é um negócio nojento, de tanto que eu tento fazer com a minha própria mão, e com a minha própria competência, com a minha própria capacidade, e eu faço, e erro, e apago, e faço, e erro, e apago, e Deus falando: tem jeito de eu pegar no lápis só um pouquinho? E a gente está trabalhando e não deixa, aí a gente dorme. Aí Deus vem, pega o lápis. Aí você acorda e fala: mas que mão maravilhosa é essa que eu fiz? Que horas que eu fiz esse negócio? E Deus fala assim: foi eu, meu filho, enquanto você dormia.
Porque o sono é a artimanha de Deus para nos dar o socorro que Ele não consegue dar enquanto a gente está acordado. Então a gente vai dormir e Deus entra em cena e faz algumas coisas em nós, por nós. Eu estou lendo agora sobre a importância do sono. É verdade, eu tenho tanta dificuldade com esse negócio de sono, que eu fui estudar o sono. E sabe que interessante, eu li que durante o dia, nosso organismo é tão estressado e tão utilizado, que quando nós vamos dormir, foi a figura que o Nuno Cobra usou no livro dele, chamado A Semente da Vitória. Ele usou a seguinte figura, que quando nós vamos dormir, os funcionários da restauração do nosso organismo, eles se reúnem no final do dia, quando chega aquele lusco-fusco, os funcionários da restauração se reúnem com seus baldinhos químicos. E um fica falando pro outro, será que ele já dormiu? Será que ele já dormiu? E não, o batimento cardíaco ainda está muito alto, acho que ele não dormiu não. Tem muita luz ainda em volta, acho que ele não dormiu não. Mas quando a gente dorme, os funcionários da restauração disparam e saem trabalhando no nosso organismo, reequilibrando as taxas, reparando a musculatura lesionada, completando, separando toxinas, criando os excrementos, eles vão trabalhando. Aí você dormiu pouco, não deu tempo deles completarem o trabalho de limpeza e restauração que eles tinham que completar. O que acontece? Eles acionam plano B e vem a turma do resgate, do socorro, da emergência, com ambulância, descarregando química alternativa pelo seu organismo, para você continuar acordado, porque ficou mal restaurado durante a noite, dormiu pouco, não deu tempo de limpar tudo e completar todo o resto. Aí química alternativa, aí sabe o que acontece? Mulheres, vocês envelhecem muito mais rápido. Quem dorme pouco envelhece rápido. Eu estou agora comprometido a dormir mais. Envelhecimento precoce. Porque o organismo começa a funcionar com química alternativa. Não dá tempo de restauração. Agora leve isso para a sua vida espiritual. Você trabalha para fazer o seu sonho se tornar realidade e não vai dormir nunca. Só vai dormir quando está esgotado. E põe o relógio para despertar, para acordar cedinho, para voltar a trabalhar, porque senão o seu sonho não vai se tornar realidade. Senão você não vai ter pão na mesa no final do dia. Aí você não está completamente pronto para voltar a trabalhar. Você não está completamente restaurado. Aí começa a vir química alternativa. Ansiedade, estresse, pânico, medo, angústia, depressão, frustração, desesperança. E vai amontoando tudo isso dentro dos seus sentimentos, das suas emoções. Abalo sistêmico, rapidinho. Mas à noite, quando nós vamos dormir, Deus trabalha em nós. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 127, 3. No mundo, não adianta a gente levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento, porque o Senhor concede o sono aos que Ele ama. E enquanto nós dormimos, Deus nos refaz, Deus nos recria. Salmo 96, Salmo 94, 19. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional que tenho nas mãos. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94:19. Na sua tradução deve estar escrito da seguinte maneira: alívio à minha alma. Salmo 94:19. Na sua tradução deve estar escrito da seguinte maneira: cercando-me eu dos meus cuidados, as tuas consolações recriaram ou recrearam a minha alma. Quando você está prestes a recriar você e recriar você, e é melhor você dormir bastante antes de ficar prestes a entrar em colapso, e dormir bastante antes de entrar em colapso. Finalmente, quando nós dormimos, o fruto do nosso trabalho se consolida. Há algumas coisas que só acontecem quando dormimos. No nosso organismo é assim. Alguns hormônios só são segregados enquanto estamos dormindo. Algumas restaurações dentro de nós só acontecem enquanto estamos dormindo. E algumas coisas só acontecem na vida também quando nós compreendemos que fizemos a nossa parte e deixamos na mão de Deus. Lembrando que a mão de Deus é determinante, não a nossa parte. Foi a graça de Deus quem nos convidou para cooperar. E depois que fizemos o nosso trabalho, Deus diz assim: pode ir dormir, que eu tenho que continuar trabalhando enquanto você dorme. Porque se eu não continuar trabalhando, esta tarefa ficará inacabada, incompleta. Vá dormir, que eu consolido aquilo que você fez hoje. Vá dormir, que eu abençoo o fruto da obra das suas mãos. Vá dormir. Portanto, eu me lembro do texto de Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deixe Deus consolidar as coisas que você está fazendo, que você está tentando fazer. Compreenda que Deus é fator determinante. Distancie-se, durma, recuse-se a interferir. Descanse no fato de que você não é a causa primeira. Não é você quem tem a responsabilidade de fazer acontecer. Entre no ritmo da graça de Deus e nos ciclos criativos de Deus. Quando você acordar, não se esqueça que Deus esteve trabalhando à noite. Portanto, pergunte a Ele o que foi que Ele fez e o que é que você pode fazer. Quando você for dormir, lembre-se que Deus vai... Não se esqueça que Deus esteve trabalhando à noite. Portanto, pergunte a Ele o que foi que Ele fez e aquilo que você fez. Quando você for dormir, abandone-se na mão de Deus para que Deus faça em você algumas coisas que Ele não pode fazer quando você está acordado. Quando você for dormir, distancie-se e deixe o mundo aos cuidados de Deus. Guarde o sábado. E nesse sentido, o sábado, nós guardamos o sábado quando somos capazes de admitir o seguinte: eu acho que não há mais nada que eu possa fazer por isso. Eu já fiz.
Vá lá, fale com ele. Ele falou: olha, eu já falei. Ligue lá, eu já liguei. Mande uma notícia, eu já mandei a notícia. Procure, eu já procurei. Já fiz. Aí nós falamos: agora é sábado. É um kairós em que eu paro de trabalhar. Literalmente. E nesse sentido, o sábado e a noite de sono é também uma atitude do coração. É a gente descansar nas mãos de Deus. E quando a gente adquire essa perspectiva dos ciclos criativos de Deus e da nossa participação nos ciclos criativos de Deus, primeiro, a vida fica mais leve. Segundo, o trabalho se torna um privilégio. Terceiro, nós ficamos mais realizados, satisfeitos, plenos, porque deixamos Deus ser Deus e assumimos que somos apenas homens. Quarto, nós colhemos muito mais. Colhemos muito mais quando compreendemos que Deus é fator determinante naquilo que acontece no mundo e não necessariamente o nosso trabalho. Portanto, se você tem sonhos, vá dormir. E quando você estiver colocando a cabeça no travesseiro, diga assim: Deus, eu estou entregando nas tuas mãos, porque eu sei que o mundo não precisa da minha interferência para continuar funcionando. Eu confio que o Senhor está trabalhando. Aí quando você acordar, você olha para Deus e diga assim: Deus, o que é que o Senhor fez enquanto eu dormi? Há alguma coisa que eu posso fazer ou eu devo continuar dormindo? E deixe Deus convidar você pela graça. Preste muita atenção no que é que você vai fazer. Descanse. Deixe Deus trabalhar em você e ao seu redor. Vá dormir, meu irmão. Eu acho que assim como eu tenho dormido muito pouco, literalmente, minhas noites de sono têm sido muito curtas. Também eu creio que assim como eu, muitos de nós, existencialmente, estamos dormindo muito pouco. Estamos com a vida muito no nosso controle e sob o nosso trabalho. E por isso é que somos tão angustiados e infelizes. E por isso é que colhemos tão pouco da obra das nossas mãos. O que a palavra de Deus nos ensina é que se há alguma coisa que podemos fazer para que os nossos sonhos se realizem, é aprender a dormir, descansar no sábado e santificar um tempo às mãos de Deus, o nosso Pai que cuida de nós.